Boa noite, vamos ficar em pé e abrir Provérbios 16, versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Vamos orar? Permita, Senhor, que pela graça teu servo possa pregar no poder do Senhor, a fim de trazer a mensagem aos que estão aqui e aqueles que poderão ouvir também através da rede social. Então nós pedimos, Senhor, tuas misericórdias na minha vida para pregar como deve, fiel ao Senhor e aos que ouvem, que a tua palavra vá revestida do teu poder, chegando à vida dos ouvintes. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero pregar Provérbios 16, 6. A causa e o efeito da salvação. Esse texto aqui, irmãos, é muito importante, porque, aliás, toda a Bíblia é importante, né? Não é só esse texto. A Bíblia toda ela tem uma unidade incrível. Eu sempre falo que o sangue da Bíblia corre em toda a sua extensão, igual o sangue corre em nosso corpo. Todo o nosso corpo precisa do sangue. Onde não vai o sangue, morre, né? E é assim também a Escritura. Toda ela é unida. Toda a Escritura. Em todos os seus ensinos. Especialmente no que tange a doutrina da salvação. É muito importante que nós vejamos aqui. Olha o livro de Provérbios, gente. A gente pensa que é um livro de mera sabedoria humana. Mas é um livro que mostra a unidade da Bíblia inteira. É um livro que trata do inferno. O livro de Provérbios nenhuma vez fala do céu. Né? Fala sim, indiretamente. Mas fala do inferno. É só para vocês perceberem que a sabedoria de Deus, ela é revelada em temor. E não em cultura. Está vendo? Nós temos nesse texto, irmãos, agora eu quero que vocês examinem o texto. Bom, vamos lá. Nós temos dois assuntos que tratam da salvação. Temos a causa da salvação e nós temos o efeito da salvação. Está vendo? Os irmãos sabem o que é causa e efeito, né? Causa é a origem, o efeito é o resultado daquilo. Qual é a causa da salvação? Pela misericórdia, olha o texto. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Está vendo aí a causa? E agora o efeito. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Vamos examinar isso? Porque, meus irmãos, a causa da salvação e o que resulta da salvação é necessário ver. Se eu digo que eu sou salvo por Cristo e não tem nenhum efeito na minha vida, o efeito é temor. Está vendo? O que está faltando hoje no ambiente cristão é o quê? É mostrar a verdade e mostrar o efeito. Se a pessoa diz que é crente ou evangélica e não tem o temor de Deus, então não teve a causa. Vendo? Não teve misericórdia e verdade. Fora disso aqui, irmãos, é mentira. As seitas e os falsos mestres sempre estão contrariando o que diz esse texto aqui. As duas verdades se combinam. Está vendo? As duas verdades. Eu só posso entrar no céu
se houve duas coisas na minha vida: misericórdia e verdade. Essas duas coisas têm que estar juntas. A misericórdia de Deus nunca funciona sem a verdade. E a verdade, quando não vai sem misericórdia, ela não tem efeito na vida. Os irmãos perceberam? Você percebe até, o médico pode dizer: eu tenho o remédio para você. O remédio seria a verdade. Mas se a pessoa não está disposta, não está descontente, não quer, não estou doente, não preciso. Está vendo? Tem que haver uma combinação. A combinação é esta: misericórdia e verdade. Agora, isso aqui, irmãos, traz um efeito. Qual é? Algo que me faz evitar o mal, que é o temor do Senhor. Quando foi que eu adquiri o temor do Senhor? Quando eu fui salvo pela misericórdia e pela verdade. Então, causa e efeito. Irmãos, estão vendo? Então, se um homem, qualquer pessoa, irmãos, pôde obter a expiação das suas culpas, então é fato que ele vai andar como um homem deve comportar diante de Deus e dos homens. Os irmãos perceberam que o principal em toda a igreja é a doutrina da salvação? Se faltar a cruz, se voltar a mensagem do arrependimento, os pecadores não vão se converter. E uma vez que eles não se convertem, eles não vão ter temor. Está vendo? Então há um perigo muito grande de faltar o principal, que é a misericórdia e a verdade. Então eu quero tratar dessas duas coisas hoje com vocês. Primeiro eu vou tratar, obviamente, da causa da salvação. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Antes de mais nada, deixa eu explicar a palavra expiar. Agora os irmãos sabem que tem duas palavras em português. Tem expiar com S e expiar com X, tá? Expiar com S é aquela, você ficar no buraco olhando alguma coisa, espiando. Com X é tirar a culpa. Por exemplo, ele foi preso porque ele roubou e ele ficou 10 anos na prisão. Durante aqueles 10 anos, sua culpa foi expiada. É porque a gente não preocupa, irmãos. Nós, brasileiros, somos tendenciosos à preguiça de examinar palavras. Mas nós precisamos. Quando eu estou trabalhando em casa, eu dou graças a Deus porque na própria internet tem um dicionário. Rapidamente eu vou lá. Porque antes a gente estava atrás de livro. Cadê aqui meu dicionário português, procurando? Hoje você vai diretamente na internet e você acha, né? Então vamos lá. A primeira lição, obviamente aqui, eu tenho que entender de onde vem pela misericórdia. O que é isso? Meus irmãos, por incrível que pareça, a coisa que mais falta hoje na pregação em qualquer igreja é o termo misericórdia. Está vendo? Por quê? Todo mundo compreende Deus de uma forma diferente. Deus lida com os homens só na base de misericórdia. Eles mudaram hoje, irmãos. Está todo mundo ocupado em falar de vários fatores que a sociedade precisa, obviamente. Família, pessoas drogadas, problema envolve a família, problema conjugal, problema financeiro. Você sabe que as igrejas estão tratando disso, doença, você tem um problema físico, eles estão tratando disso. Mas a Bíblia não trata disso. A Bíblia diz que o problema do homem é com Deus. É a alma dele. E Deus lida com o homem
na base de misericórdia. Então, queridos irmãos, por quê? Por quê? Eu vou mostrar as razões. A primeira, a nossa queda em Adão prova que Deus age com o homem só por misericórdia. Os irmãos sabem o que é misericórdia. Espero que saibam. Vamos supor que a irmã tem ali na sua vizinha uma pessoa que ele maltratou, xingou, bateu no filho, tentou difamar o nome. É uma inimiga. E você vai, quando ela estiver doente, acamada, você ainda vai lá e oferece ajuda, leva comida, dá um socorro, ou limpa a casa para ela. Isso é misericórdia. Eu já citei para os irmãos daquele grande Napoleão da França, quando ele estava na guerra, e ele foi ver os inimigos tombados. Ele foi com o exército dele. Tinha inimigos mortos para todo lado. E tinha um que estava assim, bem, quase morrendo. E pediu água. Era para o Napoleão mandar dar um tiro de misericórdia e acabar. Pediu água. Napoleão mandou dar água para ele. Quando Napoleão virou, ele ainda teve a coragem de puxar uma arma e dar um tiro em Napoleão, só que a bala não pegou. Napoleão olhou e disse: dê água para ele. Isso é misericórdia. Está vendo? A ideia do homem hoje, da nossa sociedade, é que Deus é um Deus que ama todo mundo. É mentira. Deus ama o povo salvo. Os não salvos estão debaixo da ira dele. Está muito claro na Bíblia, queridos irmãos. Os não salvos estão debaixo da ira de Deus. João 3,36. Os homens caíram. Eu e você caímos no pecado em Adão. E no pecado nós somos inimigos de Deus. Se a pessoa não é salva, se a pessoa não rendeu a Cristo, é um inimigo de Deus. Você pode ser de qualquer igreja. Pode ser até da igreja batista, não importa. Se você não é salvo por Cristo, você é o inimigo. É isso que a Bíblia diz. Você está em conflito com Deus. E quando Deus chega para lidar com o homem, chega com misericórdia. Misericórdia. Eu vejo hoje a sociedade nossa, nariz empinado, todo mundo procurando fazer o melhor para tentar dizer que é religioso e espiritual. Não. O homem é um inimigo de Deus. Se não render a Cristo, é uma inimizade que vai até o inferno. Outro detalhe, irmãos. Você fala: pastor, mas foi na queda. Só. Foi na queda. Tem muita gente boa. Não tem ninguém para Deus que faça o bem. Tem do nosso ponto de vista. Tá? Tem pessoas que fazem o bem para os outros, mas isso não interessa para Deus. A Bíblia diz claramente em Romanos: não há quem faça o bem. Mas eu quero mostrar para vocês o fato que o que é que nós herdamos dos nossos pais. Tem famílias, milhares e milhares e milhares de famílias no país, no estado, no mundo, bilhões de famílias. O que foi que nossos pais deixaram para nós? Eu sou de uma família pobre na Bahia. Meus pais deixaram o quê? Uma casinha que valeu um pouco de dinheiro que repartimos entre 13 irmãos. Tá? É isso que
Deus fala. O que é que os seus pais deixaram? Deixaram uma fazenda, deixaram dinheiro no banco, deixaram uma firma para você cuidar? Não. Olha o que diz 1 Pedro. Eu vou abrir lá para os irmãos. 1 Pedro capítulo 1. Se você quiser abrir, pode abrir em 1 Pedro, lá no fim da Bíblia. 1 Pedro capítulo 1. Diz o quê? Eu estou em 2 Pedro. É o capítulo 1 de 1 Pedro. Ele diz, no versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados de quê? Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que meus pais deixaram para mim? Eu tenho 3 filhos. O que eu deixei para eles? Fútil procedimento. Os irmãos perceberam? Fútil procedimento. Nós não geramos crentes, irmãos. Nós pensamos que nossos filhos, automaticamente, são crentes. Não é verdade. O Gessé e a Virgínia têm o Theo. O Theo já é crente porque os pais são? Não. Eles deixaram para o Theo um fútil procedimento. Se não fosse a misericórdia de Deus fazendo que o Theo nascesse numa família evangélica, um casal crente que teme ao Senhor, o que o Theo seria posteriormente? Os irmãos percebem que Deus vai lidando com misericórdia, onde Ele põe a mão. É com esse aqui, porque os nossos filhos não vão amar a Deus. Eles vão mentir. E a primeira mentira deles é contra Deus. Eles têm todo o potencial para roubar, para matar, para beber, para xingar, para destruir outros. É isso que nós deixamos para os nossos filhos. Então, como é que Deus vai lidar conosco? Por misericórdia. E ele diz em Romanos, categoricamente, no capítulo 9, terei misericórdia de quem eu quiser. Se Deus não quiser ter misericórdia com nenhum brasileiro, Ele não vai ter. Claro que tem milhares de crentes, pessoas crentes mesmo, aqui salvas por Cristo no Brasil. Ele teve misericórdia. Eu vim de uma família crente, minha mãe era crente, e por causa da presença dela, outros filhos se converteram. Nem todos. Está vendo? Deus usou de misericórdia. Cada crente é assim. Ele vê a si mesmo. Diz, como foi que Deus teve compaixão de mim e não teve compaixão do irmão meu? Por quê? Por quê? Ele quis. Terei misericórdia de quem eu quiser. É impressionante, irmãos, o trabalho de misericórdia na Bíblia. Os irmãos lembram de Isaac e Rebeca. Tiveram gêmeos. Mas antes dos gêmeos nascer, Deus falou, amei um e aborreci do outro. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Os meninos nem tinham nascido ainda. Deus falou, amei um e não amei o outro. A mamãe poderia reclamar, Deus, eu quero que o Senhor salve. E terei misericórdia de quem eu quiser. Está vendo? Queridos irmãos, o nosso modo de viver, se você é crente, o seu modo de viver anteriormente provava que Deus agiu com misericórdia. Eu falo isso na minha vida. O meu modo de viver outrora, pelo meu modo de viver, eu era diferente dos outros? Eu era melhor? Não. Eu tive 3 irmãos que morreram no pecado. Eu era melhor do que eles? Não. Deus teve misericórdia de Davi e Sena. Está vendo? Misericórdia, irmão, significa liberdade de agir com quem ele quiser. Está vendo? Outro detalhe, irmãos.
tira a misericórdia. Tira. Irmãos, tirar a misericórdia de Deus de um país é a mesma coisa que tirar o sol. Falar para o sol não brilhar mais, a escuridão vem. Os irmãos podem perceber que vários países na história Deus tirou a misericórdia. Não houve ninguém salvo. E Deus destruiu a nação. Teve os babilônios, tiveram os filisteus, os caldeus, os assírios. Tem nação hoje que nunca ouviu o evangelho. Está vendo? Então, queridos, é Deus dizendo com autoridade: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Outro detalhe: o Deus é livre. Eu posso orar. Eu tenho orado todo dia, irmãos. Eu sei da insignificância das minhas orações. Eu sou muito pequeno diante de tantos irmãos, homens de Deus que já oraram intensamente por um avivamento. Minhas orações são pequenas demais. Eu sinto triste de saber quão pequeno eu sou em oração. Mas eu tenho orado por um avivamento no nosso país, para pecadores se converterem. Nós não temos tido pecadores. Não temos. Por quê? Porque Deus não está agindo com misericórdia. Ele está soltando a mão. O povo está indo a pecar, atrás de mentiras, atrás de superstição, atrás daquilo que combina com os desejos carnais dele. Eles amam o mundo e eles querem uma religião que ama o mundo. Exige também, obviamente, a misericórdia exige que eu me humilhe. O evangelho, irmãos, não é para jogar flores para os homens. Oh, Deus te ama. Não, o evangelho é uma espada que fura o coração. Os homens têm que se humilhar. O evangelho ordena: caiam perante o Senhor. Não é hora de dizer: Deus, Senhor, tem que fazer isso. Não, Deus não é obrigado. Nós somos barro, Ele é oleiro. Foi Ele que nos fez, não nós o fizemos. Então o que a Bíblia diz em Abacuque? O Senhor está sentado no seu santo trono. Cale-se perante Ele toda a terra. Ele vai ter misericórdia se Ele quiser. Então, queridos, exige, se cada homem quer conhecer Cristo, tem que se humilhar primeiro. Não tem outro jeito. Deus não está chamando gente para festa, para piquenique, não está chamando para jantar, nem para almoçar. Ele está chamando para cair perante Ele. Caia, você é culpado, você é herdeiro do inferno. E aí o homem clama: tem misericórdia de mim. Ele vai fazer: vou ter misericórdia de quem eu quiser. E sabe, não tem coisa mais especial para Deus do que ver um homem ou uma mulher caído perante Ele. É ali que a graça entra. Os irmãos perceberam que eu não falei de graça nenhuma vez. Quando o homem cai como um barro ao pó perante Deus, então a graça entra. A graça só enche um vaso vazio. Quanto mais o homem é vazio do seu orgulho próprio, da sua arrogância, do querer ter coisa de Deus, quanto mais ele vazio, como nada, digno do inferno, é aí que a graça de Deus entra. Eu nunca vi uma geração tão parecida com o diabo como esta geração agora. Agora, irmãos, eu falei de misericórdia. Vamos voltar para o texto? Vamos voltar para Provérbios 16:6. Porque eu tenho que entender
que Deus não trabalha fora da verdade. Veja o que diz o texto. Pela misericórdia e pela verdade. Olha como as coisas foram bem unidas. Se eu não pregar a verdade, eu estou falando mentira. Os irmãos perceberam? Olha a importância, o peso de responsabilidade que está nos ombros de um pregador. Ele tem que pregar a verdade, porque senão Deus vai cobrar dele. Deus não tolera a mentira, nem uma vírgula sequer de mentira. Ele é o Deus de toda a verdade. O que é a verdade aqui? Por que a verdade combina com misericórdia? Nota, não está falando de graça, falando de misericórdia. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Vamos lá. Eu tenho que entender que precisa do firme fundamento. Não é fazer barulho, não é. É pregar a verdade. Vamos lá. Em primeiro lugar, não haverá compreensão da misericórdia sem que haja verdade. Os irmãos perceberam agora como a palavra de Deus, encantadoramente, ela tem que ser exposta para que entendam o que é misericórdia. Se eu falhar no conhecimento da verdade, da cruz, do pecado, da queda, do inferno, do céu, da grandeza do nosso Deus, da santidade dele, se eu falhar nisso, eu vou estar pregando mentira. Então a misericórdia não aparece. Veja, então, irmãos, não se espera a verdade vinda de um mundo cujo líder é o pai da mentira. Então, se você esperar que o mundo tenha uma verdade de Deus, você está perdido. Sai da Bíblia, irmãos. Despreza a Bíblia. E você vai ver que tudo ao seu derredor vira um palco de mentira. Sai das Escrituras. Fecha. Ou tem a Bíblia somente para levar para a igreja e achar que Deus está abençoando você. Saia da verdade. O problema não é, o perigo para o diabo não é o livro, é a verdade. Os falsos mestres usam a Bíblia. Notem, queridos, Satanás não tem medo do livro, ele tem medo da verdade, porque ele é o pai da mentira. Os irmãos perceberam, então, o que eu quero dizer com isso? Você não vai esperar que a verdade vinda de pode vir de um mundo cujo líder é o pai da mentira. Alguém falou, se Deus tirar a palavra dele de um país, é o maior castigo que uma nação pode ter. Tirou da Rússia e o comunismo tomou conta por 70 anos. Tirou da China e olha lá os irmãos presos. Tirou da Coreia. E, queridos irmãos, há perigo de tirar do Brasil? Tirou a palavra de Deus, tirou pregadores da verdade. Pronto. É o pior castigo que uma nação pode ter. Não é falta de emprego, não é questão de ausência de liberdade, é questão que tirou a verdade. Vamos lá. Um outro detalhe aqui. A verdade requer que ela seja documentada. Nós lidamos com um mundo que não tem documento. Tudo é mentira. Não se documenta mentira, irmãos. Se você tem uma casa e tem a escritura, ali é levado para o cartório, é tudo documentado, assinado, carimbado, né? Deus zela pela escritura dele. Por isso que a Bíblia é chamada Escritura Sagrada. Por quê? Porque é verdade, tem que ser documentado. Hoje não querem vida cristã documentada. Todo mundo quer palavra amiga, uma palavra bonita, uma palavra que traz assim
a bênção. Não, a palavra de Deus. Não tem que ser do jeito que eu quero. É do jeito que Deus está falando. Olha o capítulo 6 de João, quando Jesus falou para aquele grupo enorme de judeus. Quando terminou a palestra dele, nós não queremos ouvir isso não. Ficaram só os 12. E Jesus falou que vocês querem retirar também? Ele ia ficar sozinho. Os 12 falaram, para onde nós iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Documento, irmãos. Segundo as Escrituras. Eu tenho que pregar segundo as Escrituras. Outro detalhe, queridos irmãos. A verdade tem sua fonte. Onde? Em Deus. Não busque no homem. Não. Eu recomendo a todo crente, desconfie hoje de qualquer pregador. Ouça, examine para ver se ele é rigorosamente documentado na Bíblia, no que ele prega. Outro detalhe. A verdade, isso aqui para mim é maravilhoso. A verdade, ela empunha sua espada contra os ataques de um mundo incrédulo. O Evangelho é em si autoridade. O Evangelho puxa a espada para golpear. O Evangelho é um herói de batalha. O mundo tem medo do Evangelho, porque o Evangelho expõe o homem como ele é. Longe de Deus, caído no pecado, herdeiro do inferno, precisando do Salvador, antes que seja tarde demais. A verdade declara que houve um perfeito pagamento na cruz. É aqui que está, irmãos, a história sublime da misericórdia de Deus. Onde eu quero chegar? Eu quero que todos os pecadores olhem para a minha igreja? Não. Que todos os pecadores olhem para Davi Sena? Não. Olhe para a cruz. Veja o cordeiro que foi morto. Ele veio para tirar o pecado. Não fui eu. Não foi João Batista. João Batista pegou os discípulos dele. Está vendo aquele homem que veio lá? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para a cruz. Veja ali o que aconteceu. Olha o sublime Cordeiro de Deus que foi morto para me tirar a minha culpa, arrancar meus pecados, tirar a minha miséria, me livrar do inferno. Olha o que ele fez com aquele ladrão na cruz, na mesma hora foi salvo. Ele veio para isso. Os irmãos perceberam como a Bíblia coloca a misericórdia e a verdade? Conforme diz o texto, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Agora vamos lá. Pergunta aos crentes. Como foi que você foi salvo? Eu fui salvo porque eu era um pecador. Eu estava longe de Deus. Como diz aquele hino do cantor, bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido fui eu. Veja, aí eu encontrei o meu Salvador. Ele veio para morrer em meu lugar. Ele ocupou meu lugar na cruz para me livrar do castigo eterno. Ele é o meu Salvador. Está vendo como a pessoa entendeu a verdade? Quem falou para ela, quem pregou para aquela pessoa, foi alguém que expôs a Escritura Sagrada. Ouça a história dos testemunhos dos crentes. Veja crentes perante seus assassinos. Veja Estevão morto, na hora clamando ao Senhor para vir buscá-lo. Homens que sabiam onde estavam pisando. Olha o sofrimento de irmãos que passaram por tremendos sofrimentos na terra. E testemunharam que estavam firmes na rocha.
Essa é a história do cristianismo. Misericórdia e verdade. Não tem um crente verdadeiro que se orgulha da sua salvação, que fica com o nariz empinado, que diz assim arrogantemente: eu vou para o céu. Olha para qualquer crente verdadeiro e você vai ver humilhação nele. Eu sou o que sou pela graça. Eu sou o que sou porque Cristo teve compaixão de mim. Paulo fala do testemunho dele, que ele conta em 1 Timóteo, capítulo 1, que ele era arrogante, que ele era blasfemo, que ele era perseguidor, mas o Senhor usou de misericórdia para com ele. Verdade e misericórdia. Misericórdia e verdade. As duas coisas se combinam. Enfim, eu quero dizer que neste ponto, recusar a verdade escrita é selar o eterno destino para o inferno. Não tem jeito. O povo hoje odeia quando você fala do inferno. Querem ouvir de Deus. Ah, ele é bondoso. Não. Se você recusou Cristo, se você não foi salvo, você está indo para o inferno. Vamos para o segundo ponto, segundo e último aqui. O efeito da salvação. E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Está vendo aí o versículo 6? Por que efeito, irmãos? Porque a cruz pode gerar temor a Deus. Os irmãos perceberam o que eu quero dizer? Se não for a cruz, não haverá temor. Se os homens não entenderem a verdade do Calvário, quem ocupou o lugar deles na cruz, quem foi que Deus apunhalou lá na cruz, Deus o Pai, para trazer salvação aos eleitos, se não for entendido isso, os homens não vão ter temor. Pode estar com a Bíblia na mão, pode frequentar qualquer igreja, eles não vão ter temor de Deus no viver. Nós estamos vendo isso hoje. Falta de homens e mulheres que temem ao Senhor dia a dia. Estão atrás de novidade, estão atrás de pregação que fala de família, que fala disso. Não, é para andar em santidade de vida. No lar, no emprego, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, todos tendo temor. Porque eu vi a mensagem da cruz. A cruz me levou a entender o miserável que eu era, o verme que eu era, que se eu não fosse salvo, eu seria jogado como um verme no inferno. Veja então, irmãos, o que é que promove arrependimento? Tem arrependimento hoje? Eu tenho visto nas igrejas jovens namorando para casar e tendo relação sexual. E está tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Adultérios, tá? A vida está boa. Eles estão dizendo: sou feliz, nós somos felizes. Isso é felicidade, isso é desgraça. Se não houver arrependimento, irmãos, nós não temos temor ao Senhor. Os irmãos, lembra que quando Pedro pregou aquela mensagem no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Pedro abriu a Bíblia em Joel e pregou aquele sermão maravilhoso no dia de Pentecostes. 3.000 almas ficaram compungidos lá dentro. Doeu lá dentro. Mexeu com eles. Mexeu com orgulho. Eles crucificaram a Cristo. Pedro está dizendo: vocês mataram o Senhor. E houve um grande arrependimento. O que é que nós faremos? Arrependei-vos e convertei-vos. 3.000 almas foram salvas. Meus irmãos, o arrependimento é a única forma
de mostrar que a graça alcançou fulano de tal. O novo coração indica que a pessoa nasceu de novo. O novo coração. E que ela vai para o céu. Está vendo? O novo coração indica que houve um trabalho de Deus naquela alma. Em segundo lugar, é efeito da salvação, porque na cruz o pecador viu sua miséria, levado por Cristo. Então, o que aconteceu? A conversão fez o homem mudar o curso da sua vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, parou de mentir. Aquele que maltratou outros no passado, xingou, sua boca usava palavrão, acabou tudo isso. Queridos irmãos, a única máquina do tempo que leva o homem ao passado é o arrependimento. Que ele vai ver o seu histórico. O que é que ele fez na sua vida? Eu me lembro, depois que eu me converti, eu tive que contar para minha mãe coisas que eu havia mentido para ela. O que? Deus gerou em minha vida um arrependimento profundo. O novo coração indica que a pessoa caminha para o céu. E é efeito porque ele viu que na cruz Cristo levou os seus pecados. Ele pagou por mim na cruz. Ele carregou o castigo que eu merecia. Ele carregou ali na cruz. Eu matei meu Senhor. Foram meus pecados que fizeram com que meu Senhor fosse visto por Deus o Pai como o próprio pecado na essência da cruz, fazendo com que Deus lançasse sua ira sobre o cordeiro dele, ao invés de jogar em meu lugar, em cima de mim. Quão livre eu estou agora. Quão maravilhoso foi meu Senhor para mim. Eu estou indo para o céu. Ele pagou o preço que eu jamais pagaria. Jamais. Eu seria lançado no castigo eterno para todo sempre. Eu veria a fumaça do tormento de Deus, da fúria de Deus, no lago de fogo para todo sempre, porque eu merecia aquilo. Então, essas verdades, a meu respeito, e a história da cruz, me faz mudar a vida. Faz. O que é que diz? Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. A conversão fê-lo mudar o curso da sua vida. Está vendo? Olha como a Bíblia está cheia disso. Diz também de Agostinho, aquele grande homem de Deus. Deus usou grandemente. Ele era mulherengo. Quando ele se converteu, as mulheres iam atrás dele. Ele disse, aquele Agostinho que vocês conheceram, morreu. É um outro homem agora. O novo homem do coração faz amar a justiça. Ele não é perfeito, mas ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele agora é um homem que lidera a família. Ele ama a esposa. Se for uma mulher, ela vai respeitar seu marido. Se for um filho, ele vai obedecer. A sociedade precisa de homens que temem o Senhor. Os lares precisam de homens convertidos. Nós nem precisamos fazer encontro de casais. Não, porque a cruz muda o homem. A cruz faz do homem um homem leal, um homem que ama, um homem de respeito. A cruz faz uma mulher diferente. Não muda a personalidade, muda o caráter cristão.
impressionante. É o homem ou mulher que ama a justiça e tem ódio da iniquidade. Um coração limpo o fez capaz de buscar o bem do seu próximo. Está vendo? O homem que teme ao Senhor, ele busca o bem do seu próximo. Ele não quer o mal dele. Nós estamos vivendo numa sociedade onde nós vemos só maldade, 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 dia após dia. E todo mundo se sentindo feliz em fazer o mal. Outro detalhe, a lei de Deus, que revela a santidade de Deus, o fez capaz de triunfar contra o mal. Aqui, a lei não pode salvar. Ninguém, nenhum crente foi salvo pela lei. Mas quando ele se converte, a lei de Deus é implantada lá dentro. A lei de Deus faz do coração do homem crente o livro de Deus lá dentro. Ele ama a lei de Deus. Está vendo? Ele vê na lei de Deus, não no sábado, não naquelas coisas que os adventistas procuram elevar. Não nas leis cerimoniais, na lei moral de Deus. Ele vê a perfeição de Deus. E ele então se rejubila no Senhor, porque é um homem que realmente ama a Deus. E pode perceber que o homem que teme ao Senhor, ele traz um ambiente de segurança no lar dele, na vizinhança dele, a igreja onde ele frequenta, estando cheia de pessoas assim, aquela igreja gera um ambiente de segurança ao próximo. O que está faltando hoje? Homens que entenderam misericórdia, compreenderam a verdade e, pelo temor do Senhor, fogem do mal. Em terceiro lugar aqui, é efeito da salvação. Está vendo? Ele não teme ao Senhor porque quer ir para o céu. Ele teme ao Senhor porque ele já está indo para o céu. A salvação não vem pela santidade. A salvação vem pela cruz, pela conversão. A conversão que traz santidade. Causa e efeito. Lembre bem. Então, o que acontece com um homem desse? Ele sabe percorrer o caminho estreito com sabedoria. Não estou caminhando mais para o inferno. Não estou indo com a multidão. Ele prefere ficar sozinho. Ele prefere. Os amigos vão para lá. Ele vai para o céu. Os amigos descem. Parentes deles descem para o inferno. E ele está indo caminhando seguramente para o céu. Ele não odeia as pessoas, ele ama. Por isso que ele ora, que ele fala, que ele convida. Ele trabalha assim. E estou encerrando. Ele sabe triunfar no mundo onde as multidões são destruídas pelos seus próprios atos. O homem que teme ao Senhor, ele sabe andar no mundo e passa vitorioso. Aquele cai, 1000 cai ao seu lado, 10.000. É impressionante. E ele está ali caminhando firme, vencedor. E o seu modo de viver indica que ele anda com Deus no mundo. Ninguém vê, seu Deus é invisível, mas ele anda com Deus. Ele é um homem de oração, ele é um homem da palavra, ele é um homem sério no viver. Ele tem um propósito só. Ele não olha nem para a direita, nem para a esquerda. É um bom cidadão? É, sim. Mas ele é firme, resoluto no seu procedimento e na sua meta. Estou caminhando para o céu. Ele é um cidadão do céu, onde ele vai morar.
E para terminar, e os pecadores? Impressionante. Não tem uma alma sequer que pode tornar este homem aqui de Provérbios numa pessoa nova. Não tem. Eu olho aqui ao derredor. Não tem ninguém que pode. Na minha igreja pode. Quem pode é Cristo. Quando pecadores começam a sentir as suas culpas, é trabalho do Espírito Santo. Nota a soberania de Deus, agindo no bairro, agindo na cidade, chamando pecadores ao arrependimento. Incrível o que Deus faz. A Bíblia diz em Atos que Deus derramou o espírito de arrependimento aos gentios. Impressionante. Eles começam a procurar. E aí começa a ver salvação. E quando Deus opera o que vem da cruz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pecadores são completamente diferenciados. Ó, que Deus venha salvar almas. Nós estamos lutando para isto, pregando para isso, dia após dia. Senhor, salve pecadores. Dá-nos almas, dá-nos arrependimento, dá-nos homens e mulheres que abandonam suas maldades e venham a Cristo. E é isso que ele faz. Eu sei que nesta mensagem, se tiver alguém ouvindo, querendo a salvação, hoje é o seu dia da salvação.